Enquanto políticos em Brasília e Washington batem bumbo, o governo brasileiro prepara uma lei que lhe dá o poder de retaliar quem quiser, como quiser. Quem vai pagar a conta dessa guerra é você. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Altieres, o último herói da Terra, revisado por Libertos e narrado por Gordinho Caipira. A engrenagem estatal não para de girar, e quase sempre ela gira para expandir o seu próprio poder. A notícia da vez é mais um exemplo clássico dessa dinâmica. Diante da imposição de uma nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros por parte do governo daquele país que estatistas chamam de Estados Unidos da América, a reação do governo brasileiro foi imediata. Mas não foi uma defesa da liberdade ou do livre comércio, foi o anúncio de mais intervenção. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que nos próximos dias será editado o decreto que regulamenta a chamada Lei da Reciprocidade. Sancionada em abril deste ano como a Lei nº 15.122, ela é na prática um cheque em branco. Um cheque para que o governo inicie sua própria guerra comercial com seus próprios critérios e com o seu dinheiro. A justificativa é nobre, como sempre. Afirmam que é preciso defender a indústria nacional. Dizem que é uma resposta necessária a medidas protecionistas injustas. Mas ao analisar o que essa lei realmente significa, e à luz da teoria libertária, vemos a verdadeira face da medida. Trata-se de uma perigosa concentração de poder, uma ferramenta que pune todos os cidadãos para supostamente proteger alguns. Para entender o perigo, precisamos olhar para a própria lei. A Lei nº 15.122 de 2025 cria um Conselho de Ministros com poder para retaliar países que imponham barreiras a produtos ou serviços brasileiros. As sanções que o governo poderá aplicar são vastas e assustadoras. Elas incluem a suspensão de concessões comerciais, a aplicação de sobretaxas e até mesmo a suspensão de direitos de propriedade intelectual. Imagine a cena: um burocrata em Brasília que nunca administrou uma empresa de importação ou exportação decidirá que uma patente de uma empresa estrangeira não vale mais nada em território nacional. Isso não é defesa. Isso é a destruição da segurança jurídica, o pilar fundamental para qualquer investimento e desenvolvimento econômico. Os critérios para aplicar essa retaliação são propositalmente vagos. A lei fala em interferência nas escolhas soberanas do país, ou a imposição de requisitos ambientais ou trabalhistas mais onerosos do que os previstos em acordos internacionais. O que isso significa na prática? Significa qualquer coisa que o governo de plantão queira que signifique. Essa discricionariedade é a essência do poder tirânico. Ela substitui a clareza das regras pela arbitrariedade da caneta. Empresários, produtores e consumidores não poderão mais se planejar com base em leis estáveis. Terão que adivinhar o humor dos políticos e os ventos da geopolítica. O cálculo econômico se torna impossível quando as regras do jogo podem ser viradas de cabeça para baixo a qualquer momento por um comitê. A Escola Austríaca de Economia, através de pensadores como Friedrich Hayek, nos deu um conceito fundamental: a arrogância fatal. É a crença perigosa de que planejadores centrais podem coletar e processar a informação necessária para organizar a sociedade e a economia de forma mais eficiente que o mercado. A lei da reciprocidade é um monumento a essa arrogância. O comércio internacional é uma rede de complexidade inimaginável. Envolve bilhões de decisões individuais, tomadas por milhões de pessoas todos os dias. Cada preço, cada contrato, cada rota de navio é uma peça de informação e um quebra-cabeça gigantesco. O mercado, através do sistema de preços, coordena tudo isso de forma espontânea e descentralizada. A lei brasileira presume que um conselho estratégico de ministros pode substituir essa ordem espontânea. Eles acreditam que podem, com uma canetada, consertar uma distorção, a tarifa americana, criando outra distorção, a retaliação brasileira. Isso é como tentar apagar um incêndio jogando mais gasolina. Ludwig von Mises, outro gigante da escola austríaca, já explicava que o protecionismo é uma falácia. Uma tarifa não é uma arma contra um país estrangeiro, é uma arma contra os próprios cidadãos. Uma tarifa de importação é simplesmente um imposto pago pelo consumidor local. Quando o governo dos Estados Unidos taxa o produto brasileiro, ele está punindo o consumidor americano, que pagará mais caro. Quando o governo brasileiro retalha taxando um produto americano, ele não está punindo o governo americano, ele está punindo você. Está punindo o brasileiro que precisa daquele insumo para sua fábrica. Está punindo a família, que pagará mais caro pelo produto final no supermercado. A guerra comercial é uma guerra de governos contra seus próprios povos, com os consumidores como as maiores vítimas. Não precisamos ir longe para ver os resultados dessa política. A guerra comercial iniciada por Donald Trump contra a China é um estudo de caso perfeito. Milhares de tarifas foram impostas de ambos os lados,
E qual foi o resultado? Um estudo do Federal Reserve Bank de Nova York concluiu que as tarifas foram quase que inteiramente repassadas aos preços para os consumidores e empresas americanas. Elas não alteraram significativamente o déficit comercial e causaram perdas de competitividade e empregos em vários setores. A lógica da retaliação é a lógica da briga de rua. Um empurra, o outro devolve com um soco, e logo todos saem perdendo. A lei de reciprocidade coloca o Brasil oficialmente nessa espiral de irracionalidade. Ela cria um incentivo para que o governo esteja permanentemente em busca de uma briga, para justificar o uso do seu novo e poderoso brinquedo. A retórica é sempre a de proteger os empregos, mas o que o protecionismo realmente faz é proteger produtores ineficientes da concorrência. Ele permite que empresas com boas conexões políticas vendam produtos de pior qualidade e mais caros, pois o consumidor não tem a opção de comprar de fora. Os empregos salvos em um setor são destruídos em muitos outros, que dependiam de insumos importados mais baratos ou que perderam mercados de exportação devido à retaliação. Enquanto os estatistas propõem a força, o mercado encontra soluções pacíficas e voluntárias. Diante de instabilidades geopolíticas e guerras comerciais, o que as empresas privadas fazem? Elas se adaptam. Elas praticam o que se chama de nearshoring ou friendshoring, ou seja, buscam diversificar suas cadeias de suprimentos, procurando fornecedores em países mais próximos ou com maior estabilidade política. Essa é a ordem espontânea em ação. Não precisa de um comitê de ministros. Não precisa de uma lei que ameace rasgar contratos e patentes. Precisa apenas de liberdade e segurança jurídica. As empresas, em busca do lucro, que nada mais é do que o sinal que estão servindo bem o consumidor, encontram os caminhos mais eficientes para contornar os problemas criados pelos estados. A melhor defesa contra o protecionismo de outro país não é retaliar com mais protecionismo. A melhor defesa é a abertura unilateral, é remover as próprias barreiras, baratear o custo para os próprios consumidores e produtores e se tornar um porto seguro para o capital e o comércio global. Um país verdadeiramente aberto se torna tão integrado e essencial para a economia mundial que qualquer sanção contra ele se torna um tiro no pé para quem a impõe. Mas essa solução exige coragem, exige confiança nos indivíduos e no mercado, exige que os políticos abram mão do poder, e isso, como sabemos, é algo que eles raramente estão dispostos a fazer. A lei da reciprocidade é a prova disso. É mais fácil e politicamente mais rentável posar de defensor da pátria e iniciar uma briga do que fazer o trabalho difícil de liberalizar a economia. A regulamentação iminente da lei de reciprocidade não é um ato de defesa, mas um ato de agressão. É a expansão do poder estatal sobre a vida e a propriedade de todos. Ela não protegerá a indústria, mas sim os industriais ineficientes. Ela não punirá governos estrangeiros, mas sim os consumidores brasileiros. Ela substitui a previsibilidade da lei pela arbitrariedade do poder político, minando a confiança e afugentando investimentos. É a receita para o empobrecimento disfarçada de patriotismo. A verdadeira reciprocidade, a única que gera prosperidade, é a das trocas voluntárias. É a liberdade de cada indivíduo para comprar, vender e contratar com quem quiser, onde quer que essa pessoa esteja. Qualquer coisa diferente disso é apenas a velha e conhecida violência estatal, agora com um nome mais sofisticado. A conta, como sempre, chegará para nós. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!